você sabe o que deve comer depois de uma cirurgia plástica? Hoje eu trouxe para vocês o caso de uma paciente que eu atendi aqui essa semana no meu consultório, que ela me procurou por conta de fibroses que ela estava tendo ali depois da cirurgia de lipoaspiração, e ela veio exatamente buscando um tratamento para essas fibroses na parte da fisioterapia, para que eu realmente fizesse ali a reabilitação, a manipulação manual e para melhorar as fibroses. E ela sentou aqui no meu consultório e eu, como eu sempre faço, né, eu faço uma avaliação bem completa dos meus pacientes, eu perguntei para ela como que estava a alimentação. E ela me respondeu, não, minha alimentação tá muito boa, minha alimentação tá ótima. E eu comecei a perguntar para ela o que ela comia, por exemplo, no café da manhã, no almoço, no lanche, né? E o que ela achava realmente que era ideal para ela comer no período de pós-operatório. Então, ela começou a me falar aqui que ela, no café da manhã, ela comia pão integral com queijo, presunto e tomava um copo de suco de laranja natural, né? Ela fazia ali, espremia a laranja, coava e tomava o suco. Depois do café da manhã, ela costumava tomar um chá de hibisco, porque falaram para ela que o chá de hibisco era bom para poder ajudar, né, no inchaço. Aí depois, no almoço, ela comia arroz, feijão, alface, tomate de salada, gostava muito de comer batata doce assada, e gosta muito de estrogonofe, então assim, ela come com bastante frequência estrogonofe, mas que na maioria dos dias ela preferia comer o arroz, o feijão, um purê de batata e também a salada, né, alface, tomate, uma couve. E estava comendo mais carne, porque afinal de contas falaram para ela que ela precisava comer mais proteína no pós-operatório. Então ela estava comendo 2 filés de frango por almoço ou 2 bifes de boi. Enfim, ela aumentou a quantidade de proteína que ela comia. E como ela teve um pouquinho de anemia depois da cirurgia, ela perdeu muito sangue com a cirurgia, o médico dela pediu então para que ela tomasse um suplemento de ferro. E aí, logo depois do almoço, ela estava tomando esse suplemento, né, de ferro. No lanche da tarde, ela falou que comia uma fruta, uma banana, uva, alguma fruta que fosse mais fácil. E no jantar, ela fazia mais ou menos a mesma coisa do almoço. Bom, então eu comecei então a explicar para ela o que não estava tão adequado, talvez, para o processo de cicatrização, que é o que eu vou explicar para vocês aqui agora. Então, gente, o seguinte, primeira coisa, eu sempre falo que, por exemplo, ela que já estava, né, num processo ali de formação de fibroses, né, uma cicatrização ali um pouco mais exacerbada, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente come, porque normalmente essas pessoas, eu já falei aqui algumas vezes para vocês sobre as fases da cicatrização, né, e quando a gente tem ali a fase inicial da cicatrização, que é a fase inflamatória, essa fase, ela se prolonga por muito tempo, a gente tem alterações nas fases seguintes. E a fibrose, por exemplo, ela é formada na fase proliferativa, que é uma fase que vem logo após a fase inflamatória. E normalmente, quando você tem uma fase inflamatória prolongada e muito exagerada, você tem também uma fase proliferativa mais exagerada e por isso começa a ter a formação ali das fibroses, né? Pode ter a formação de cicatrizes altas. Então, é muito importante a gente entender, gente, que a alimentação, ela pode nos ajudar fazendo o quê? Ajudando no controle dessa fase inflamatória, dessa inflamação que é gerada ali com o processo da cirurgia, né? O processo da cicatrização. Existem alimentos que têm um potencial anti-inflamatório e alimentos que têm esse potencial inflamatório. E quais são os alimentos que têm um potencial inflamatório grande, que a gente tem que se preocupar no pós-operatório? O açúcar, o trigo, o leite, a soja, milho, carne vermelha. Então, esses alimentos, eles têm esse potencial. A gente tem que ter um equilíbrio entre esses alimentos e alimentos que são potencialmente anti-inflamatórios. Por exemplo, as verduras, os legumes, né, os folhosos verdes escuros, as proteínas de origem vegetal. Temos vários alimentos anti-inflamatórios para contrabalancear essa proporção ali entre alimentos inflamatórios e anti-inflamatórios.
E no caso dela, né, quando eu fui analisando ali a alimentação, ela comia de manhã então pão integral com queijo branco, né? Então pão tem o trigo, que é inflamatório, queijo também, que é de origem animal, inflamatório, o presunto também inflamatório, e o presunto ainda vou chamar uma atenção especial porque essas classes, né, de embutidos, presunto, salame, salsicha, esses alimentos, eles têm muitos conservantes, eles têm ali aditivos químicos que acabam tendo até um processo pior mesmo nessa questão da inflamação. Então são alimentos que a gente precisa evitar. E o suco de laranja natural, gente. Eu falo assim, que as pessoas às vezes têm medo de frutas no pós-operatório, porque escutam falar que a fruta tem muita frutose, tem muito açúcar. Mas, gente, a fruta, quando você come ela do jeito que ela tá ali na natureza, né? Eu falo sempre que a natureza, ela faz as coisas com muita perfeição, a gente que às vezes atrapalha. A fruta que está ali, a conformação da fruta na natureza, ela tem fibras, ela tem água, ela tem vários componentes que vão fazer com que aquele açúcar que ela tem, a frutose que ela tem, seja absorvido de uma forma lenta, de forma que balanceia exatamente a questão do açúcar e a questão dos outros componentes dessa fruta. Então, se você pega uma laranja e come a laranja, né, aproveitando ali o bagaço da laranja, por exemplo, é totalmente diferente de você pegar, espremer 5 laranjas ali num copo, jogar fora a casca, o bagaço, todas as fibras que ela tem e tomar aquele líquido coado ainda por cima, né? Toma 5 laranjas, somente o suco da laranja. Então isso aumenta muito os níveis de açúcar no nosso sangue pós uma refeição dessa. Então, gente, todas as vezes que a gente tem uma refeição que aumenta muito os níveis de açúcar no nosso sangue, automaticamente a gente retém mais sódio e o sódio retém água. Então a gente fica mais inchado, fica mais edemaciado. Então os pacientes às vezes me perguntam: Ju, eu não entendo por que eu estou tão inchada até hoje no meu pós-operatório. Mas quando vou ver a alimentação, é exatamente isso. A combinação ali dos alimentos que estão em cada refeição fazem com que o açúcar no sangue aumente muito, e isso não favorece para que o seu inchaço melhore de uma forma rápida e satisfatória. Então esse é o primeiro ponto. Aí a questão dela tomar o chá de hibisco depois do café da manhã. O chá de hibisco, ele é bom para quem quer ajudar, né, no edema ali, ele realmente é um chá que ajuda sim nessa questão do inchaço. Todo mundo pode tomar, gente? Não, não é todo mundo que pode tomar, mas a gente vai avaliar cada caso, né? Quem pode, quem não pode. O problema aqui é que ela tomava o chá logo depois da refeição. E quando a gente toma o chá depois da refeição, o chá ele é constituído ali de alguns fitoquímicos e alguns compostos bioativos que vão fazer o efeito que a gente quer no nosso corpo. Esses compostos, eles na presença de outros nutrientes, eles não são absorvidos da melhor forma. Muitas vezes eles nem são absorvidos. Então não fazem o efeito que a gente quer. E eu vejo isso demais aqui, pacientes que chegam às vezes tomando chás caros, porque hoje a gente tem chás bem caros aí no mercado, né, gente? Para poder melhorar o inchaço, e não vem nenhum resultado para o uso daquele chá. Por quê? Não está usando no horário ideal, não está usando no melhor horário para absorver aqueles nutrientes. Então, o horário que você consome os alimentos faz toda a diferença. Aí a gente vai ali para a parte do almoço. Ela come arroz, feijão, alface, tomate como salada, né? Eu falo assim, gente, o prato do almoço de vocês tem que ser muito colorido, mas é muito colorido. Se o seu prato ele tem ali poucas variações de cores, pode ser que você já não tenha os nutrientes que você precisa para uma boa cicatrização. E aí ela me fala que come ou purê de batata ou estrogonofe. Ambas preparações, né, é feita com leite. E o leite, além de ser um alimento inflamatório, que eu falei para vocês, tem ainda um papel mais importante aqui até que eu vou chamar a atenção.
Como ela estava fazendo a suplementação de ferro, né, porque ela perdeu muito sangue, ou seja, o ferro ele é um elemento fundamental para que haja um bom transporte de oxigênio para o nosso corpo, porque ele é um constituinte ali da hemoglobina. Para que a hemoglobina, né, do nosso sangue, ela pega, se liga ao oxigênio para poder levar lá para os nossos tecidos, para a região onde a gente está cicatrizando, precisa então ter bons níveis de ferro no nosso organismo. E aí ela estava suplementando ferro e ao mesmo tempo, logo após de ingerir alimentos fontes de leite. E o cálcio do leite inibe a absorção do ferro. Ou seja, esse suplemento que ela estava tomando ali estava tendo pouquíssima ação. Aí que eu falo também, é importante saber quais alimentos não combinam com outros, porque senão você acaba atrapalhando ali, né? Você toma um suplemento e ele não faz efeito, porque você está consumindo ele no momento com alimentos que não vão trazer benefícios. Lanche da tarde, banana, uva. Eu falo sempre assim, as frutas são boas? São, gente, mas a gente tem que entender a quantidade de açúcar que cada fruta tem. E a uva, ela tem uma quantidade de açúcar muito grande, esse açúcar é absorvido de uma maneira muito rápida, são chamados frutas de alto índice glicêmico, assim como a banana também. E aí, quando ela come a banana e a uva, o que acontece de novo? Aumentam os níveis de açúcar no sangue, retenção, né, atraso na cicatrização. Então, no lanche da tarde também não estava adequado. A gente precisava ali colocar ou fibras ou algum outro nutriente ali, fonte de proteína, para poder retardar um pouquinho a absorção desse açúcar dessa fruta, ou até mesmo alguma opção de lanche, né? Poderia ser, por exemplo, eu gosto de passar para os meus pacientes, fazer uma panqueca de banana, porque aí você tem o ovo, você tem fibra, você tem a banana, a absorção dela é mais lenta. Então tem várias outras substituições de lanche aqui que seriam interessantes, né, nesse caso, que não só a fruta sozinha. Ou até mesmo se fosse comer a fruta, colocar ali junto a uma fonte de fibra como a aveia. Pode colocar até, às vezes eu gosto de usar, por exemplo, uma pasta de castanha, uma pasta de amendoim, porque aí tem também um pouquinho mais de proteínas e vai melhorar toda essa absorção do açúcar ali da refeição. Vocês estão entendendo, gente, como é que assim são feitas alterações ali para poder realmente evitar que o que retarda o processo cicatricial e o que vai fazer às vezes vocês ficarem mais inchadas ou até mesmo aumentar a inflamação causando mais dor em vocês, pode ser mudado. Assim como o jantar também. O jantar dela poderia alterar para alguma coisa ali que não tivesse tanta proteína. Agora, outra coisa importante, eu tenho que falar aqui da questão da proteína dela. Eu fiz os cálculos da proteína e ela estava consumindo, porque ela estava comendo dois bifes, né, de carne no almoço e no jantar, porque tinha que aumentar a quantidade de proteína, uma quantidade muito maior de proteína do que a gente consegue absorver por refeição. E aí o que acontece? A gente não utiliza essa proteína para o que é necessário, que seria para ajudar ali na cicatrização. Esse excesso de proteína ali, de aminoácidos, né, que vão ficar ali, que a gente não consegue absorver de uma forma agir ali no nosso corpo, ele pode alimentar bactérias ruins no nosso intestino. E isso vai causar gases, distensão abdominal, né? Às vezes aquela sensação mesmo de empazinamento muito grande, vai desregular o seu intestino. Se você tá com o intestino preso, isso vai fazer às vezes com que ele fique mais preso. Então, gente, eu tô querendo mostrar aqui com vocês, né, o caso dela especificamente, para vocês entenderem como que a alimentação importa e como que muitas vezes a gente não faz ideia de que a nossa alimentação não está adequada para o que a gente quer, que é uma rápida recuperação, quer que você desinchar mais rápido, que é inclusive ajudar no tratamento das fibroses, porque todas as vezes que a gente tem também esse aumento de açúcar no sangue, a gente tem esse estímulo para poder ter essa resposta inflamatória e também a fase proliferativa ficar muito exacerbada. E aí temos maior deposição de tecido cicatricial ali na região, que nada mais é do que quando a gente vê ali a olho nu a formação da fibrose. Então, a gente precisa, até para eu tratar essa paciente, né, e por isso que eu sempre olho a parte alimentar, para que o meu trabalho na fisioterapia seja ótimo, seja o mais rápido e o mais eficaz possível,
fazer esses rearranjos aqui na alimentação contribui muito para o meu trabalho, porque só do fato de eu conseguir melhorar, né, a distribuição dos alimentos, colocar ali os alimentos no momento certo, a quantidade de proteína certa que ela precisa, os carboidratos certos que ela precisa, a quantidade de gordura, colocar os chás nos horários que ele realmente vai ter uma boa absorção, os suplementos na hora que eles vão ser absorvidos de uma maneira eficiente. Disso tudo, você tem um resultado muito mais satisfatório com a cirurgia. Então, gente, eu quis trazer esse caso aqui para vocês entenderem um pouco mais, porque eu vejo que muitas pessoas não entendem como que a alimentação pode melhorar, né? Pode trazer benefícios para um pós-operatório de cirurgia plástica e nem sabem que a alimentação que elas estão tendo, que teoricamente seria uma alimentação saudável, não está contribuindo realmente para o processo de otimização ali dos resultados da cirurgia, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse exemplo. Eu vou trazer outros exemplos aqui, porque, nossa, exemplos não faltam, né, para poder falar. Eu nem falei aqui da deficiência ali de vitaminas e minerais que ela poderia ter por conta de alimentos que não estão inseridos aqui na alimentação dela, que eu tive que modificar também. Mas para não ficar muito longo esse vídeo, muito cheio de informações, o próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre esses outros nutrientes também, tá bom? Um beijo, até lá, tchau!